esta grande certeza que nós sabemos que do outro lado da fidelidade está alguém que nunca é infiel connosco. Vamos então convidar esse alguém a continuar e a ficar connosco no caminho da nossa vida. Divino companheiro da jornada. Quando tosse ou espirra, liberta gotículas que se depositam... Presença sinto logo ao transitar. Eis tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Que assim seja. Nós precisamos do Senhor nesta nossa caminhada até à entrada das portas da Nova Jerusalém. Mas por essa razão, Ele, o Senhor, colocou sobre ele, permitiu que lhe colocassem uma coroa que não era aquela que ele merecia. Por isso nós agora, sem música, vamos cantar a música sobre a coroa. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como um rei. Não era de rubis ou diamantes, mas era feita só de espinhos vis.
porque trataram o rei desta maneira? E porque fazer usar coroa igual? Mas tenha isto sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazer-te usar coroa igual. Mas tenha isto sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para ti. Ele a trocou pela tua salvação e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. Ele usou essa coroa para que você não a use. Mas muitas vezes na nossa teimosia teimamos em continuar a usar essa coroa dos espinhos que a vida nos dá. Vamos então, de joelhos, aqueles que o puderem fazer, porque é sempre a posição mais conveniente, orar ao Senhor mais uma vez. Pai nosso que estais no céu, mas que também prometestes, através dos lábios santos de Jesus, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu santo nome, tu aí estarás no meio deles para agir, para transformar, para curar, para perdoar, para libertar, se nós assim o permitirmos. Santo e amorável Pai, aqui estamos mais uma vez para caminharmos pelas veredas da Tua Palavra. Esta manhã Tu nos falastes sobre a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. E se a fé não tiver obras, é morta. Por isso nós aqui estamos mais uma vez para aprender de alguém que teve fé e teve obras. E esse alguém era da mesma espécie que nós, era da mesma natureza que nós, vivia numa natureza como a nossa, mas mesmo assim teve fé para vencer. E é isso que nós queremos aprender, o como fazer em nossa vida. Que o Teu Espírito nos batize àqueles que vieram
a este direto com o intuito e com o desejo de deixar-te agir nas suas vidas. É verdade que não é das melhores horas, porque para muitos está em pleno ato de digestão, mas, querido Deus, atua na mente de todos e todas aquelas que vão visualizar este direto e que no final haja 2 vencedores: o céu e nós aqui na terra. O céu porque compreendemos e queremos obedecer, e nós porque obedecendo seremos mais semelhantes a Jesus. É no seu santo e bendito nome que pedimos e desde já agradecemos todas estas graças. Amém. Queremos agradecer a todos aqueles que já estão conosco. De uma forma especial, eu gostaria de agradecer a uma amiga. Todos são verdadeiros amigos, mas há uma que apareceu aqui no direto. Neste momento eu não estou a visualizá-la no meu ecrã, mas creio que também estará em direto, que é a nossa amiga Natália Lourenço, que nos fala, aliás, nos assiste do Nordeste transmontano. E ela sabe bem porque é que eu estou a abrir uma exceção, porque ela viveu uma experiência comigo dentro do hospital. Ela viu um milagre vivo acontecer na vida de uma cunhada dela. E isso já se passaram 26 anos desse acontecimento. Por isso, muito bem-vinda, Natália. Eu ando ansioso para nos encontrarmos e em breve sei que esse dia chegará. Uma bênção muito especial para si, também para o marido, para os filhos, enfim, para toda a família que a Natália representa. Também queremos agradecer a todos os outros. Cada dia nós temos mais amigos e amigas e isso é fruto do vosso trabalho. Porquê? Porque ao partilhando, as pessoas aparecem e, ao aparecerem, tornam-se nossos amigos e também amigos de Deus. Também, Janice, um beijinho grande e também as melhoras para esse dedo. Esse dedo que foi tratado pelas mãos de Jesus. Que privilégio, Janice! Um privilégio grande. E agora, o que a Janice precisa é, através desse dedo e essas mãos, o resto da vida, servir a Jesus e ao próximo. Esse é o preço do pagamento do trabalho que Jesus fez. Todos os outros que estão connosco, queremos agradecer-vos. Irmã Luísa, o Kiko Simões, Irmã Celeste e muitos outros. Queria que me confirmassem, porque a minha mulher está aqui a dizer, ela está a assistir também ao direto, mas ela está-me a dizer que não chega ao som. E eu gostaria de que alguém me confirmasse, porque algumas pessoas estão a dizer que o som não chega, que me dissessem se sim ou não o som está a chegar, para ver se as coisas estão a funcionar bem. Então gostaria de ter uma ou duas pessoas que estão no direto que dissessem sim, temos som, para nós sabermos como agir, porque não podemos fazer nada sem som. Aliás, já sabem disso. Portanto, agradecia que, enquanto vos convido a buscarem as Escrituras, possam ajudar-me a receber essa informação que para mim é muito, muito importante.
Obrigado a Janice, já sabemos que a Janice está com som e esperamos que seja um problema particular de alguém e aí será a pessoa em causa. Lamentamos não poder ajudar à distância, mas agradecemos então a graça de Deus e peço que se mantenham em oração, porque o inimigo quer prejudicar muitas pessoas, em especial com esta segunda parte desta mensagem. Nesta manhã, nós vimos, sem fé é impossível agradar a Deus. E também nesta manhã, vimos que a fé sem obras é morta. E também vimos nesta manhã que as obras manifestam-se pela obediência. E é através da obediência que vêm as obras. Mas a obediência a Deus e à sua palavra continua a ser a Deus. Por isso, meus queridos amigos, agora voltemos novamente para a galeria dos heróis da fé. E essa galeria dos heróis da fé, já sabemos que é no livro de Hebreus, e vamos ler um versículo que nos mostra o texto sobre o qual iremos desenvolver o tema nesta tarde. Hebreus, capítulo 11, e vamos ler o versículo 7. Hebreus 11, 7, que diz assim: pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro de justiça, que é segundo a fé. Nós vemos aqui, mais uma vez, um outro personagem que vem logo a seguir a Enoque, que é Noé. E diz que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca. Vamos pensar e compreender bem este versículo que nós estamos a ler. O que é que ele fez em tempo de fé? Porque diz que ele agiu quando as coisas ainda não se viam. E que coisas é que ainda não se viam? As chuvas que iriam deflagrar sobre a terra e que iriam destruir e pôr fim ao pecado e aos pecadores com um dilúvio. É interessante notar que a forma como começou o versículo que nos falava de Abraão, começa o versículo que nos fala de Moisés. Pela fé. Meus queridos amigos, quando Deus começa a falar da vida de alguém
Desta forma, nós devemos seguir o exemplo desse alguém que vem na sequência, pela fé. É interessante notar que Deus teve uma razão muito forte para agir. E aqui estamos a falar de uma ação de destruição. Notem que naquilo que vimos esta manhã e analisamos, estava implícito na obediência de Abraão, através dele, vir aquele que seria uma bênção para todas as nações da terra. E por isso a obediência de Abraão era importante, porque de Abraão e da sua descendência veio o Messias. Mas é curioso que agora aqui Deus quer agir de uma forma diferente. E porquê? Acompanhem-me para o capítulo 6 do livro de Gênesis e voltaremos em breve de novo a Hebreus, à galeria dos heróis da fé. Vamos para o capítulo 6 de Gênesis e vamos ver o porquê de todas estas imagens, toda esta preparação para a preservação de Noé. No capítulo 6, a partir do versículo 1, diz-nos o seguinte: sucedeu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Notem que aqui, no capítulo 6, vemos como a decadência espiritual se degrada pelo simples ato de uma decisão errada. E qual foi o ato de decisão errada? O ato de decisão errada foi que, após a caída dos nossos pais, após a queda de Adão e Eva, passaram a existir dois grupos de pessoas na Terra. Os tementes a Deus, que vão vir, vão dar uma sequência e vão ser a geração dos fiéis, e essa geração dos fiéis ficou marcada de uma forma muito especial pela fidelidade de Abel, e uma outra geração que ficou marcada pela infidelidade de Caim. Ou seja, havia dois grupos na Terra: os fiéis, em minoria, e os infiéis, em maioria. Sempre foi e sempre será assim até à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a geração fiel cansou-se de ser fiel e começou a desejar fazer obras
semelhantes aos infiéis. Ou seja, eles desejaram copiar hábitos, copiar estilos de adorações, estilos de vida com a geração infiel. Foram se aproximando e quando se apercebem, eles já estavam tão envolvidos que deu em casamento. Aquilo que começou como uma aproximação tornou-se, infundiram-se uns nos outros. E a geração fiel desaparece de cena e fica uma geração infiel, tão infiel, que o próprio Deus tem estas palavras que diz o seguinte. Vamos ler a partir do versículo 5. E o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era má continuamente. Então o Senhor se arrependeu de haver feito o homem na terra e isso lhe pesou em seu coração. Meus queridos amigos e amigas, Deus chamou Abraão para que não houvesse fusão. Deus está a chamar os seus filhos hoje a saírem para que não haja fusão. Porque com o continuar do tempo, a geração fiel está a fazer as coisas mais infiéis. E nós temos um grande exemplo na Bíblia. Se quiserem ler, quando puderem ler. E esse grande exemplo na Bíblia foi o homem mais sábio que a Bíblia relata, foi Salomão. Salomão foi o homem mais sábio a lidar com as coisas de Deus. Mas tornou-se o homem mais bruto quando se envolveu com a geração infiel. E quando ele se apercebe, estava a fazer coisas piores dentro do seu reino, coisas piores que os infiéis. E esta é uma estratégia de Satanás. Satanás não o convida a pecar. Satanás aproxima-o do terreno do pecado. Ele leva-o para próximo do pecado, porque ele sabe que próximo do pecado você vai cair, vai espalhar-se. Por isso é bom ter isto em conta. Esta geração divina, fiel, do tempo de Noé, fundiu-se na pior geração que existia. Ou seja, o resto que havia de seguidores de Abel fundiram-se nos seguidores de Caim. E diz-nos a Sagrada Escritura, diz no versículo 7, e disse o Senhor,
capítulo 6, verso 7 de Gênesis. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Deus disse: tudo o que eu criei, naquela semana maravilhosa da criação, onde eu criei tudo maravilhoso, eu vou ter que destruir tudo. E diz que isso pesou em seus corações. Diz que isso pesou no coração de Deus. Feriu o coração de Deus. Por isso, meus queridos amigos e amigas, quando Deus nos diz: não te mistures, é não te mistures. Não tenha confiança em si próprio, em si própria. Se Deus diz para não misturar, não misture. Porque pode-lhe acontecer o mesmo que aconteceu a esta geração, que era uma geração de santos, e tornou-se uma geração pior que animais. Porque nem animais eram capazes de fazer aquilo que eles passaram a fazer. Então, aquilo que eu quero dizer, e não se esqueçam que o título desta mensagem é aonde está o teu refúgio? Porque você vai precisar de um refúgio. E vamos ver para quê. Mas, meus queridos amigos e amigas, diz-nos no versículo 11 e 12 o seguinte: a terra estava corrompida diante da face de Deus e cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aqui diz toda a carne, de uma forma global, toda a carne. E ao ler estas palavras que eu estou a ler aqui, que acabei de ler e que vocês também estão a acompanhar, aqueles que eu estou a fazer com as vossas Bíblias, parece que Deus estava a ver a nossa geração em nossos dias. Parece que Deus estava a ver a geração de hoje, do nosso tempo. Uma geração que encaixa aqui, neste verso 11 e 12, como tijolos numa construção. Por isso é que Jesus disse em São Mateus que antes da vinda do Filho do Homem, o mundo seria como nos tempos de Noé. E seria como nos tempos de Ló. E hoje nós vemos isso de uma forma clara. Deus está à beira de agir. Deus está à beira de exterminar esta geração ímpia, violadores das suas leis. Mas, no meio desta geração que havia lá, no meio dessa geração ímpia,
diz-nos a palavra do Senhor, no capítulo 6, verso 8 e 9. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andou com Deus. Meus queridos amigos, ele aprendeu a andar com Deus com o seu bisavô, Enoque. Porque Enoque foi o primeiro, de uma forma declarada, que Deus disse que Enoque andava com Deus. E na genealogia, Enoque é o bisavô de Noé. E Noé trouxe a parte positiva, foi-lhe transmitida através dos genes do seu bisavô. E diz que ele achou graça, porque ele era um homem justo e perfeito. E meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, este coronavírus, apesar de eu ainda há bocadinho ouvir alguém pregar que isto é mais um corona, é mais uma pandemia, nada mais do que isso. Não. Para mim não é mais do que uma pandemia. Para mim é um teste à verdadeira geração de santos e santas que existem nesta terra. Deus está procurando homens e mulheres, jovens e até crianças, que achem graça diante dos seus olhos. Vivemos numa geração corrupta, mas dentro de uma geração corrupta, nós podemos preservar a identidade divina em nossas vidas. Nós podemos viver uma vida como viveu Enoque e uma vida como viveu Abraão e uma vida como viveu Noé. Nós podemos viver esse tipo de vida nesta terra. Mas para isso, precisamos de ter a fé de Noé. E é sobre ele que eu gostaria de ler agora, no livro Patriarcas e Profetas, na página 87 do capítulo 8 do livro Patriarcas e Profetas. Diz assim: nos dias de Noé, uma dupla maldição repousava sobre a terra, em consequência da transgressão de Adão e do homicídio perpetrado por Caim. Isto, contudo, não havia grandemente modificado a face da natureza. A natureza ao redor do homem não estava muito modificada da forma como Deus a havia criado. Mas a única natureza que tinha sido completamente modificada foi a natureza da melhor criatura que Deus havia feito, foi o homem.
aquela que mais degenerou do Criador foi a criatura que ele teve mais cuidado e que se envolveu com mais, não digo sabedoria, porque ele tudo fez com sabedoria, mas com mais carinho. Por isso, meus queridos amigos, diz-nos que nos dias de Noé uma dupla maldição repousava sobre a terra. Porque Adão havia transgredido. E após o arrependimento de Adão, mesmo assim, ao a morte do seu filho Abel, morto pelo seu irmão. Diz-nos aqui, no versículo, agora, um outro parágrafo. Os homens excluíram Deus do seu conhecimento e adoraram as criaturas de sua própria imaginação e, como resultado, se tornaram mais e mais aviltados. Os homens, em lugar de Deus, passaram a adorar aquilo que lhes dava prazer, que foi as coisas. Deixaram de adorar o Senhor das coisas e passaram a adorar as coisas do Senhor. E este mal está-se repetindo nos nossos dias. Nós vivemos numa geração de costas voltadas para Deus. E Deus sabe, neste preciso momento, quantos milhões de pessoas estão nas suas casas, fechadas pelas circunstâncias nefastas deste coronavírus, mas em vez de estarem com a face voltada para o Criador, dão as costas ao Criador. E estão fazendo outras coisas em lugar das coisas do céu. E eu louvo a Deus por vocês que estão aqui nesta tarde pela segunda vez. Diz-nos, os homens excluíram a Deus do seu conhecimento. Por isso é que Deus sente necessidade e vê que não havia outra alternativa. Ele tentou mesmo assim ver se conseguia salvar aquela geração, se não todos, a grande maioria. Mas eles não conseguiram. E vejam então, como nós lemos no capítulo 6, verso 8, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E se ele achou graça, vamos ver o que nos diz aqui. Deleitavam-se aquela geração má, deleitavam-se na destruição de vida de animais e o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. Foi aqui que o homem começou a comer aquilo que Deus nunca tinha dado ao homem para comer. E ainda hoje ouvi um pastor dizer, quase a querer dizer, e eu fico triste com isto, que não há mal nenhum continuarmos a comer os animais que estão escritos em Levítico e em Deuteronômio.
que alguém que não conheça a Bíblia diga isso, eu até compreendo. Agora, que alguém que se diz mestre da Bíblia, teólogo da Bíblia, venha dizer que se pode continuar a comer animais, quando nós sabemos que foi por esta geração má e malévola que os animais começaram a ser usados como iguarias, dizer que se pode continuar a comer é uma ofensa ao Criador do Universo. E se você continua a comer, digo-lhe do fundo do meu coração, peça a Deus força, porque eu sei que não é fácil. Eu também era um carnívoro por natureza e sei a luta que travei, mas peça a Deus força, porque se eu consegui, você também em Cristo conseguirá. Mas lembre-se de uma coisa, eu volto a ler esta citação: deleitavam-se na destruição da vida de animais e o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos. Quer dizer que a carne dos animais torna-nos cruéis e sanguinolentos. É o que nos diz a Escritura. Não sou eu que o estou a inventar. Procurem um livro, Patriarcas e Profetas, capítulo 8, página 89, e leiam e confirmarão que aquilo que eu estou a dizer está escrito. Mas, no meio desta geração malévola, sanguinolenta, cruel, violenta, idólatra, má e todos os sinónimos que nós possamos ajuntar, eu gostaria de dizer-lhe, é verdade, irmã Janice, nada é diferente de agora. Estamos vivendo, e eu digo, pior, porque esta geração não tinha o exemplo de alguém, e nós temos o exemplo de uma geração, e temos todos os meios para não repetir a história. E diz aqui, por entre, e agora daí o chamado de Noé, por entre a corrupção prevalecente, Matusalém, Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda dos males morais. Amém. Deus preservou e Deus vai preservar nesta terra sanguinária, nesta terra violenta, nesta geração malévola. Deus vai preservar homens, mulheres que vão viver a verdadeira vida de obediência, vão viver pela fé, vão comer aquilo que o Senhor ordena, vão se vestir da maneira como Deus diz, vão viver no lugar onde Deus quer. É esse povo que Deus quer procurar. É esse povo que Deus está a chamar. E eu creio que parte desse povo está comigo neste direto. E comigo neste direto, Deus está a chamar-vos para podermos, no meio desta geração, mostrar um estilo de vida pela fé. Porque aqui Deus precisou Matusalém, Noé e muitos outros. E hoje Deus precisa de homens como Noé, como Matusalém e muitos outros. E Ele chama-o a si e a mim. Mas vamos continuar a ler.
diz-nos também, agora na página 88, aliás, 89, página 89, diz-nos: enquanto construía a arca, deveria ele pregar que Deus traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir os ímpios. Voltemos agora de novo para o livro de Hebreus, para o capítulo 11 e para o verso 7. Capítulo 11 de Hebreus. E vamos ler o que nos diz Hebreus 11, verso 7. Pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O título deste sermão é: onde está o teu refúgio? Noé percebe-se uma realidade. E Deus vai dizer a Noé, não voltamos lá porque está escrito no verso 4 do capítulo 6 de Gênesis. Deus disse a Noé, eu vou destruir este planeta. 120 anos será o tempo que tu tens para construir a arca. E 120 anos é o tempo que tu tens para tu pregares o arrependimento a esta geração. O maior sermão, a maior assembleia e o sermão que mais tempo durou a ser pregado. 120 anos a dizer ao povo: arrependei-vos, convertam-se a Deus, deixem de viver o estilo de vida que vivem, deixem de adorar o que adoram, deixem de fazer o que fazem, deixem de andar onde andam, arrependam-se e entreguem-se ao Senhor. Mas há uma coisa curiosa neste verso 7 que eu gostaria que você sublinhasse na sua Bíblia. E o que é que lá está que é tão importante assim? Tudo é importante. Mas há algo que sobressai. E diz-nos no verso 7: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para salvamento da sua família. Aqui está a parte mais importante deste verso. Noé construiu a arca pensando em todos, sem dúvida, porque essa foi a ordem de Deus. Por isso Deus não deixou que ele fizesse uma arca com as medidas egocêntricas. Ou seja, Deus não lhe permitiu que ele fizesse uma arca
com as medidas que ele achava que era suficiente para ele e para a sua família. Porque com certeza fazer uma arca para ele e para a sua família não precisaria durar 120 anos a construir a arca. Talvez a arca poderia ser 1/5 daquilo que ela era. Mas o pensamento que se destaca aqui, a primeira preocupação de Noé, quando recebe a ordem de Deus que ele vai destruir a terra com um dilúvio, é a salvação da família. Meus queridos amigos e amigas que me escutais, para salvar a família, tal como Noé, você precisa de ter um refúgio. Para salvar a sua família, você precisa de ter um pedaço de terra, para que no tempo em que você não possa comprar nem vender, você tenha o seu sustento garantido. Para a salvação da sua família, você precisa de ter um lugar onde os seus filhos e os seus netos não irão ser influenciados, tal como foram os filhos de Deus influenciados pelos filhos deste mundo cruel e sanguinário. Por isso, Noé pensou, e pensou bem. E quero que vocês agora entendam algo que eu vos quero dizer. Como nós vimos, Noé sabia que para permanecer fiel, para ser o exemplo e para continuar a achar graça diante de Deus, ele precisava de andar com Deus. E a minha pergunta, meus queridos irmãos e amigos, vocês acham que conseguem andar com Deus numa cidade? Vocês acham que conseguem andar com Deus onde milhões de demónios vos cercam por todos os lugares, onde vivem ao vosso redor pessoas possuídas por influências demoníacas? Olhem para os vossos filhos, para os vossos netos. Vejam que quando eles começaram na escola, eles até eram crianças que oravam, que liam a Bíblia. Foram para as escolas, deixaram de ler, deixaram de orar, começaram a ganhar vícios, começaram a ter outros alvos a adorar. Será que você está a pensar seriamente na sua família? Será que você está a pensar no refúgio para a sua família? Meus queridos amigos, esta foi a minha preocupação há 12 anos atrás. Pensar construir um refúgio para mim e para os meus. Hoje estou aqui mais a minha mulher tranquilos, porque nós sabemos que podemos sair de casa. Temos 30.000 metros para passear, floresta aqui ao nosso redor. Ninguém aqui está próximo de nós, não há influências nefastas. Sabemos que os anjos de Deus continuam conosco e estão conosco. Mas isso também não é garantia se nós não escolhermos cada dia andar com Deus.
Mas eu pergunto-vos, queridos amigos, onde está a vossa arca? Onde está o vosso refúgio? Onde? Você está à espera de quê? Está à espera de ser surpreendido? Pois bem, então venha comigo para o capítulo 24 de São Mateus. E hoje vamos ter que ter um pouco mais de paciência, porque eu gostaria de concluir, porque amanhã estarei com outros em língua francesa e só na segunda-feira é que estaremos de novo. Vamos para o capítulo 24 de São Mateus e vamos ler algo que tenho a certeza que se você não construir a arca, se você não tiver o seu refúgio, isso vai acontecer na sua vida. E eu rogo a Deus que não. Mas não posso fazer aquilo que você somente pode fazer. São Mateus capítulo 24. E vamos ler o que nos diz o capítulo 24. Diz assim, a partir do versículo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E agora vem a parte mais importante. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu quero que vocês se apercebam aqui de alguma coisa. Diz, a vida continuou até Noé entrar 7 dias antes das chuvas na arca. Comiam, bebiam. E depois diz, e não se aperceberam. E Jesus diz, assim será também na vinda do Filho do Homem. Há pessoas que acham que podem estar a comer, a beber, a viver nas cidades até ao dia da vinda de Jesus. Mas esses está profetizado que não se vão aperceber do que virá. Por isso é que Deus está a levantar uma geração de homens e mulheres que estão pregando, anunciando e denunciando, e às vezes com dureza nas palavras. Porque ainda ontem vimos e lemos no Testemunhos para a Igreja, volume 1, que os pastores que pregam de uma forma suave, sermões suaves, não agradam ao Deus Todo-Poderoso. Agora eu quero vos dizer uma coisa. Noé é levado, e eu gostaria de dizer-vos uma coisa. Deus mostrou de uma forma clara a Noé como ele devia agir e fazer. E você talvez esteja a perguntar assim: quando isso acontecer na minha vida, eu agirei. E eu faço-lhe uma outra pergunta. E porquê é que isso ainda não aconteceu na sua vida? Acha que Deus não lhe quer comunicar? Ou acha que Deus já não lhe comunicou que é tempo de sair? É tempo de ter o seu refúgio para si e para a sua família? De que adianta você orar pelos seus filhos
pelos seus netos, se você não tem um refúgio para eles? Para onde os vai levar? Para onde? Diga-me para onde? Os meus netos, muitas das vezes, para os tirar da influência nefasta, eles não vivem numa cidade, mas numa vila, uma vila pequena, mas para os tirar da influência nefasta, eu trago-os aqui para a minha quinta, para a minha arca, para o meu refúgio. E aqui eu estou tranquilo, eles andam lá fora, e eu estou aqui porque eu sei que as influências negativas aqui não podem existir nem podem penetrar. Mas você para onde vai levar? E melhor dizendo, você para onde vai? Vai continuar no meio desta geração? Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, eu quero vos dizer do fundo do meu ser, precisamos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. Agora vamos ler uma citação da mensageira do Senhor, que muita gente não está interessada em que isso aconteça. Fazer aquilo que Noé fez. Vamos ver o que é que Noé fez. Noé estava muito interessado em construir a sua arca. E eu estou aqui à procura da passagem. Estou aqui à procura da passagem que já vou encontrar dentro de alguns segundos, que é uma que não apontei. Já encontrei. Está na página 91. Agora note que isto que vou dizer é muito sério. Aliás, não são palavras minhas. São da mensageira do Senhor. Enquanto Noé estava a apregoar sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam da sua sinceridade. Assim foi que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente o que Deus diz. E agora notem, veio a frase-chave. Tudo quanto possuía empregou na arca. Tudo. Suas forças físicas, seu tempo, seu dinheiro, seu ouro, seus bens, seu carro. Ele converteu tudo para ajudar na construção da arca. Meus queridos amigos, eu lembro-me uma pessoa que um dia se propôs vir para a minha quinta viver. E esse alguém tinha um bom carro. E eu dizia, e a certa altura dizia, mas o que é que eu tenho? E eu disse para ele, vende o carro que tens. Compra um carro mais fraco e já tens algum dinheiro para investir. E acham que esse alguém quis? Para ele era mais importante o carro do que o refúgio. E ainda hoje esse alguém não tem refúgio. Por isso, a pergunta que eu quero fazer-vos é exatamente esta. O que é que você está disposto a hipotecar para construir um refúgio,
para si e para a sua família. Meus queridos amigos, vai haver muita gente que se vai perder por falta de um refúgio. Quando começarem a vir os terremotos, os furacões, os incêndios, as inundações, os tsunamis nas cidades, eu pergunto, para onde você vai? Onde está o seu e o teu refúgio? É sério. Preocupamos-nos com tantas coisas que acabam conosco na sepultura. Preocupamos-nos com formações, tirar cursos superiores, construir mansões à beira da praia, ter melhores carros, fazer viagens. E eu pergunto, e quanto estamos a investir na nossa arca? Cada um de nós deve pensar seriamente. Gostaria de terminar agora com uma citação da Mensageira do Senhor. Uma citação que nós encontramos aqui. Diz-nos assim: Enoque via Deus somente pela fé. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, mas pela fé. Enoque via Deus a seu lado somente pela fé. Ele sabia que o Senhor estava ali e se apegava firmemente aos princípios da verdade. Nós também devemos andar com Deus. Quando fizermos isso, nosso rosto será iluminado pelo brilho da sua presença. E quando nos encontrarmos uns com os outros, falaremos do seu poder dizendo: louvado seja Deus, bom é o Senhor e boa é a palavra do Senhor. Enoque não estabeleceu sua residência com os ímpios. Não foi morar em Sodoma, pensando em salvar Sodoma. Como muitos dizem, eu tenho que estar na cidade para salvar a cidade. Mas vejam, eu volto a ler. Não foi morar em Sodoma, pensando em salvar Sodoma. Colocou a si mesmo e sua família onde a atmosfera seria o mais pura possível. De vez em quando, então dirigia-se aos habitantes do mundo com uma mensagem dada por Deus. Ele ia do campo à cidade, mas veja o que diz a seguir. Cada visita que fazia ao mundo lhe era penosa. Ele via e compreendia algo sobre a lepra do pecado. Depois de proclamar a mensagem, sempre levava de volta consigo ao seu lugar de retiro uns poucos que aceitavam a advertência. Ele ia à cidade porque Deus o mandava, mas ele não permanecia muito tempo. Ele buscava os interessados e não ficava com eles na cidade. Ele trazia-os para o campo. E diz aqui, alguns, no entanto, haviam vivido tanto tempo em meio da influência corruptora do pecado que não podiam suportar a justiça. As cidades
devem ser evangelizadas dos postos de avançados. Um mensageiro de Deus disse: não serão advertidas as cidades? Sim, mas não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as a fim de adverti-las do que está para sobrevir à terra. Meus queridos amigos e amigas, já aconteceu muita vez aqui, neste lugar, que pessoas da cidade vieram desintoxicar-se das más influências da cidade. E quando elas saem daqui, como há dias aconteceu com uma senhora que esteve aqui, que veio de Paris, da cidade que dizem da luz, mas que para mim é a cidade das trevas. Ela esteve aqui 4 dias e ao fim de 4 dias ela chorava como uma criança e ela dizia: para onde vou agora? Para que inferno me vão mandar? Só que ela teve que ir, porque tinha lá os seus filhos e tinha lá a sua família. E hoje já tenho-me procurado muito por ela e não sei muito. E espero que ela não se tenha fundido na influência nefasta da cidade. Meus queridos amigos, eu vou concluir aqui, mas sinto no meu coração que na próxima segunda-feira iremos voltar ao mesmo tema e vamos ver se o vamos concluir. Até segunda-feira eu fico a orar ao Senhor para que o Espírito de Deus trabalhe fortemente em vossas vidas e vocês pensem dia e noite: onde está o meu refúgio? Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, queremos louvar o teu santo e bendito nome, Senhor. Porque tu, Senhor, um dia nos ajudaste a avançar pela fé. E pela fé tu tocaste os corações de homens e mulheres, para quem nós pedimos uma bênção de brada do teu Espírito, que nos ajudaram a tornar este refúgio uma realidade. Obrigado, Pai, a Ti em primeiro lugar, e obrigado a eles também. Compensa-os com a vida eterna. Mas tal como aconteceu com muitos que ajudaram a construir a arca com Noé, perderam-se na construção da arca. Não acreditaram e não tiveram fé para perseverar até ao fim e ser salvos. Nosso Deus, eu quero te pedir nesta hora por todos aqueles e aquelas que estão nas cidades, nas grandes cidades. Alcança-os, Senhor, que esta mensagem e outras que estão a ser pregadas por outros servos e servas os alcancem e que os levem a tomar grandes decisões, a serem motivados, como foi Noé, a construir a arca pensando na sua família. Querido Deus, Noé fez tudo o que estava a seu alcance para salvar a família. Iremos ver que nem todos da família foram salvos. Mas não foi porque Noé não tivesse tomado as providências. Foi porque eles quiseram permanecer numa geração má e violenta.
Querido Deus, ajuda-nos a preparar a nossa arca, para que os nossos tenham a possibilidade de ser salvos dentro deste refúgio. E se tu tens alguém que está aflito, não sabe para onde ir, por favor, Senhor, mostra-lhes que ainda há lugar para ele aqui, ou para ela, desde que seja enviado pelo céu. Vem ficar conosco durante este dia. Marcamos o encontro para amanhã, para os de língua francesa e para os de língua portuguesa na próxima segunda-feira, às 8 da noite, para continuarmos nesta maratona contigo. Ajuda-nos e ajuda-nos a ser uma influência poderosa para a glória tua e para a santificação das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos e amigas, se eu anuncio o Evangelho, não tenho que me vangloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Fiquem com Deus e lembrem-se de preparar um refúgio antes que venha o dilúvio de fogo. Até segunda-feira. E para aqueles que quiserem aprender algum francês, até amanhã. Deus vos abençoe e guarde.